Olá pessoal, boa tarde. Então veja, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre algo que eu achei interessante. Então olha, hoje cedo, hoje de manhã, pela manhã, passaram duas moças aqui que são testemunhas de Jeová aqui na minha casa e eu atendo esse pessoal aí, a gente costuma conversar, né? Então, eles, uma vez ou outra assim eles passam aqui, né? Alguns eu já até conheço. Agora veja bem, olha, eu acho curioso, que nem aqui, olha, eu quero dizer bem claro que eu não sigo religião nenhuma, né? Quem me conhece pelos meus vídeos já sabe disso daí, né? Que eu tenho meu projeto pessoal aí, né? Que está na internet, e eu não costumo ler a Bíblia. Eu já li no passado, né? Mas eu acho interessante o fato de algumas pessoas pelo menos questionarem, né? O porquê de algumas coisas. Por exemplo, então essas moças elas deixaram aqui um folhetinho, né? Na verdade, eu nem pego aquela, tem uma revista que eles deixam aí, mas eu nem pego porque eu não vou ler, né? Mas veja, olha que coisa interessante, que nem eu disse, né? Algumas pessoas pelo menos se questionam de algumas coisas, do porquê de algumas coisas, né? Porque a maioria não faz esse tipo de questionamento. As pessoas vivem a vida, mas tem muita gente que passa pela vida e nem sabe o que veio fazer nesse mundo, né? Algumas pessoas questionam sobre o porquê das coisas, que nem eu falei, né? Então olha que interessante, ó. Eu acho interessante que pelo menos algumas pessoas se questionam, né? Sobre certas coisas, né? Então olha, a pergunta aqui, ó. Qual é o objetivo da vida? Você sabe? Né? Deus é o culpado por nosso sofrimento? Então, o que acontece depois da morte? Então, olha, eu achei interessante de ler isso aqui. Que nem ela me perguntou, você lê a Bíblia? Eu falei, não, olha, a minha maior fonte de pesquisa é a minha própria vida. Eu tenho 56 anos, então, pelo que eu já passei na minha vida, agora, eu ler livros, é importante a pessoa ler muitos livros, não ficar só assim, lendo direto. Veja, eu li a Bíblia algumas vezes, mas faz muitos anos assim, ler. Ou esporadicamente eu ainda leio alguma coisinha e tal, né? Agora, veja, é que nem eu digo, né? A pessoa tem todo o direito de mergulhar na Bíblia, ficar lendo, consultando a Bíblia, de religião para religião, cada um, né? Mas veja, a minha maior fonte para me orientar é a minha própria vida. Eu me oriento pelo que eu já passei pela minha vida, assim, no decorrer da minha vida, né? Tá certo? Então, que coisa eu tô... Tá certo? Então, meu relógio parou. Eu tenho que me basear pelo meu relógio aqui, mas o relógio parou, por incrível que possa parecer, né? Cada coisa que acontece. Então, veja bem, olha, eu acho interessante são os questionamentos, né? Aqui, qual é o objetivo da vida? Nos meus vídeos eu respondo isso daí, né? De acordo, que nem eu falei, com o que eu já passei na vida, né? Tá certo? Então, olha, segundo o meu entendimento, nós estamos aqui para evoluir consciencialmente. Ninguém veio aqui para o mundo sem motivo nenhum, tá certo? Então, olha, outra coisa, além da evolução, nós estamos aqui para evoluir, né? Outra coisa, outro detalhe, né? Outro motivo, a gente está aqui para se reconciliar com os nossos ex-inimigos de outras vidas, tá certo? E esses aqui são objetivos da vida, os objetivos principais da vida, né? Tá certo? E onde está essas dificuldades? Está principalmente, na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes está dentro do próprio lar, ou no serviço, ou nos lugares onde a pessoa passa a maior parte do seu tempo. Tá certo? Então, olha, as provações da vida são para detonar, né? Então, se a pessoa não tem assim digamos, uma válvula espiritual, né? Realmente fica difícil da pessoa se conduzir, porque a pessoa termina ficando angustiada por motivos diversos, né? Porque a vida é que nem eu falei assim, é para detonar, né? Uma época a pessoa fica desempregado, dá um problema em casa, morre algum parente,
Então, veja, você passa por dificuldades, no decorrer da vida, a pessoa passa por dificuldades de todos os tipos, né? É uma detonação. Então, olha, você pode curtir tudo na vida, desde que você não prejudique os outros, né? Que eu já falei, eu comento isso daí, né? Então, olha, curtir tudo que eu digo é tudo que tiver ao seu alcance, porque tem coisa que não está ao alcance da pessoa. Às vezes você quer curtir certas coisas na vida, mas aquilo não está ao seu alcance. Mas a pessoa tem o direito de curtir tudo na vida, que nem eu falei assim. O que é complicado é quando a pessoa prejudica os outros, assim, por algum mal intencionadamente. Tá certo? Mas a pessoa pode aproveitar a vida, né? Curtir tudo na vida, desde que aquilo esteja ao alcance da pessoa, né? Tá certo? A pessoa tem que ser realista, né? Tem coisa que não dá para curtir, né? Tá certo? Então veja bem, olha, qual é o objetivo da vida? A pergunta que está aqui. Eu estou respondendo de acordo com a minha vivência pessoal, né? Então, olha, nós estamos aqui para evoluir consciencialmente, né? Tá certo? E se reconciliar com ex-inimigos do passado, né? Enfim, a gente fala assim, entre outras coisas assim, também é pagar os pecados, né? Porque, veja, nós passamos por problemas em vidas passadas. Eu acredito na reencarnação, né? Tá certo? Então, a evolução... Uma das moças perguntou assim para mim, mas a gente vai evoluindo e aí? A gente vai reencarnando e... Num dado momento dessas reencarnações, você começa a perceber como que você está nisso daí. Porque vai chegar um momento que você não vai mais precisar reencarnar num mundo como a Terra, como este aqui. Você vai para um mundo mais evoluído, aí você não vai sofrer tanto. Mas a pessoa percebe isso daí, no decorrer da evolução, num determinado momento, aquela consciência que está reencarnada, a pessoa percebe isso daí, né? A pessoa fala, eu já estou numa condição que vai me permitir ir para uma instância mais evoluída do que este planeta Terra, né? Tá certo? Você vai perceber o nível de evolução que você se encontra, conforme você vai reencarnando. Chega um momento que você percebe como que você está nessa evolução, tá certo? Se falta muito, né? Tá certo? Mesmo que você esteja reencarnado num planeta com tanto sofrimento como a Terra, você já sabe como você está, tá certo? Como você está em termos de evolução, assim, espiritual, consciencial, né? Tá certo? Então, olha, se a pessoa decidir se espiritualizar, aí, quando no momento que a pessoa decide, a pessoa fala, olha que interessante, eu vou estudar isso daí. Então, a partir daquele momento, vai ser uma longa caminhada. Porque a pessoa vai ter que adquirir conhecimentos, certos conhecimentos, vai ter que ter a mente aberta, né? Vai ter que se desreprimir, porque tem muita gente que é bitolada numa coisa só, assim. Né? Você tem que ter a mente aberta para aceitar novas ideias, né? Obviamente você tem que questionar aquilo, você não pode aceitar também qualquer coisa de qualquer jeito. Você vai ter que questionar aquilo ali, né? Tá certo? Enfim, mas vai ter que manter, vai ter que ter a mente aberta, né? Vai ter que se desreprimir, se desbloquear, perder o medo. Porque tem gente que tem medo de espírito, assim, então se você quer entrar no mundo espiritual, você vai ter que gradualmente se desbloquear, né? Se desreprimir, perder o medo disso tudo aí. Tá certo? Ah, eu tenho medo de ver espírito, então... Veja, eu não sigo religião nenhuma, tá certo? Tá? Então, a pessoa vai ter que reformular as condutas dela, né? Se é uma pessoa que gostava de sacanear os outros, tem inveja, ciúme, um monte de coisa, a pessoa vai ter que reformular as condutas dela, enfim, tá certo? Ela vai ter que se trabalhar, ela mesma, né? E buscar novos conhecimentos, que nem eu falei, vai ser uma busca incessante, assim. Mas se a pessoa fizer isso por um longo tempo, até o fim da vida, em um dado momento, dependendo da pessoa, né, da busca da pessoa, ela vai perceber como que ela está, vai descobrir coisas que ela não conhecia, vai ver, talvez veja coisas que ela não está acostumada a ver. Então, olha, muita gente talvez não acredite nessa situação espiritual, porque nunca passou por nenhum tipo de experiência dessa natureza, assim. Tal. Se a pessoa tivesse uma clarividência, uma projeção consciente, né? Uma saída fora do corpo conscientemente. Muita gente muda a vida radicalmente porque teve uma experiência de quase morte. Às vezes a pessoa num desastre se viu fora do corpo físico, certo? Numa experiência de quase morte, a pessoa percebeu que a morte não existe, que só morre o corpo humano da pessoa, né? O corpo biológico, né? Tá certo? Mas às vezes a pessoa nunca passou por nenhum tipo de experiência dessa natureza que ela pudesse constatar isso aí, ver isso aí com os próprios olhos, ou passar por uma situação de natureza espiritual, né? Tá certo? Então a pessoa termina não acreditando. Assim, tá certo? Então, tá certo? Então, olha, veja bem, olha, Deus é o culpado por nosso sofrimento? Não. Então, olha, o que